Problemas com o selim ou problemas com a bermuda, desconforto ao sentar na bike. Esse vídeo vai ser completo, porque eu já abordei muitas coisas sobre selim e não abordei tantas assim sobre bermuda, bretelle ou macaquinho. Então eu quero fazer um vídeo completo que vai falar sobre selim, vai falar sobre tipo de selim, vai falar sobre tipos de bermuda e bretelle e fazer essa relação. Porque às vezes o ciclista ele tem desconforto ao sentar e não sabe de onde vem, às vezes sofre com assaduras, sofre com dor nos isquios, que é os ossinhos da bunda. Então aqui a gente vai fazer a relação com tudo isso e explicar sobre selim ideal, sobre medida e sobre regulagem. Primeira coisa, o selim ideal. Geralmente o ciclista mede ou no Bike Fit ou em alguma loja especializada que faça esse trabalho de definição do selim. A questão é a seguinte: por que às vezes tem ciclistas que testam 2, 3, 4 selins e não conseguem se adaptar? Porque o selim ideal ele só vai funcionar se ele estiver bem regulado, de preferência num Bike Fit. Eu sei que não são todas as cidades que tem o Bike Fit, ou não são todas as regiões que tem o Bike Fit perto, porque não é tão difundido aqui ainda no Brasil. Então, uma das formas que eu regulei desde a década de 90, porque eu ando de bike desde 96, era por tentativa e erro. É a melhor forma? Não, porque o ciclista tenta e sofre na pele e sente dores e desconfortos e pode até desenvolver alguma lesão por algum erro. Para quem vai ajustar por tentativa e erro, uma dica: não sai com a chave de casa. Não adianta andar 2 km mexendo na bike, 2 km mexendo na bike. Por quê? No Bike Fit a gente ajusta a bicicleta e o ciclista tem um período de adaptação. Então se tu sai de casa com a chave no bolso, tu não dá nem tempo para se adaptar. É capaz de tu conseguir até uma regulagem mais ou menos e nem saber porque não deu tempo para adaptação. Então melhor eu recomendo para que o ciclista vá num Bike Fit bom, num bom profissional. Maneira de achar um bom profissional: pegar referências, né, ou na internet ou de alguém que já fez o trabalho com ele, com esse profissional e que tem alguns feedbacks positivos. Então, primeira coisa, para tu não correr o risco de ter o selim ideal e ele não servir. E vamos fazer, lembrando a relação com a bermuda, com o bretelle, com o forro, certo? Primeira coisa, eu tô com a minha bike aqui, uma coisa que a gente define primeiro, tá? É aqui, a largura do selim, a parte que vai daqui até aqui. Não adianta o selim ser muito estreito e os isquios, que são os ossinhos do ciclista, passarem da conta e dar aquele efeito telha, como se o ciclista estivesse sentando numa telha romana, digamos assim, ou num gomo de telha de brasilite, né? Ou seja, esse selim vai acabar selando e até abrindo os ossos, fazendo um movimento de abrir, né? E vai causar desconforto com certeza. Então o selim pode ser estreito para um ciclista e pode não ser para outro. Outra coisa, um selim muito largo também, porque ele vai ter essa largura dessa parte não da frente, mas aqui também vai ser mais largo. A perna do ciclista vai passar aqui, vai talvez embolar aqui o forro da bermuda ou até o material da parte que vai na coxa ali da bermuda ou do bretelle, e também vai causar assaduras e desconfortos. Mais coisas, são várias coisas sobre o selim. O selim ele pode ser até firme e duro, só que tem que ver, se tu quer um selim para conforto, ele tem que ser um pouquinho mais macio, mas mais macio que eu digo com uma densidade assim, ó, firme, tá? Selim fofo não funciona. Selim fofo é tipo um sofá, é falso conforto. O ciclista vai sentar, os ossinhos vão cravarem e todo esse material vai subir e vai ou dar assadura, ou esse material aqui no meio sobe, porque o ciclista afunda, acaba afundando, que nem eu estou sentado nesse sofá aqui, só que num sofazinho pequeno. Esse material vai subir e vai pressionar o períneo do ciclista. É uma área altamente irrigada no períneo, vai fazer com que obstrua os vasos e a circulação, pode dar dormência e, por consequência, por estar dormente, o ciclista se machucar mais ainda. Se tu sente um pouquinho de dormência, isso não é normal, tem que tomar uma providência, porque tu pode acabar te machucando. Então tem gente às vezes que acostuma com essa sensação, aquela dormidinha é normal. Não deixa isso acontecer, é uma área altamente sensível e depois de lesionado, dá trabalho, dá dor, dá inflamação e demora para o ciclista se recuperar. Então, selim muito fofo é falso conforto.
Selim muito duro, talvez para o ciclista que gosta de um pedal mais, vai usar de forma mais esportiva, no XCO, pode ser, mas tu pegar um selim bem seco, bem duro, para andar, sei lá, 3, 4, 5 horas, pode te dar um desconforto no isquio por falta de maciez. Então ele tem que ser macio, mas não muito. Esse aqui é um selim Fabric excelente. Outra coisa, a estrutura do selim, pode ver, ó, esse aqui é um selim, opa, derrubei aqui minha água. O selim é um selim rígido, ó, nas laterais. Ele tem uma estrutura firme. Não adianta tu ter um selim na medida ideal, que ele não é fofão, digamos assim. Tu senta e ele vai ficar molengo, vai ficar dobrando essas laterais, porque daí ele vai fazer um movimento e vai acabar não dando um bom conforto. Quanto à regulagem, melhor achar num bike fit, porque um selim muito baixo, o ciclista rotaciona o quadril para frente, não distribui a pressão e deixa tudo em cima do isquio. Um selim muito alto, ele vem de baixo para cima, deixando o ciclista com uma hiperextensão de joelho, indo lá embaixo, e aquele selim vem, parece que ele vem de baixo para cima, quase que levantando o ciclista cada vez que ele pedala, que ou ele vai deixar a flexão do pé muito alta, que é o pé de bailarino para alcançar, ou ele vai ficar mexendo o quadril, que é rebolando em cima da bike. Como achar a altura ideal do selim? São com marcadores do ciclista que eu faço, bike fit dinâmico, então tenta achar um profissional na tua região, se não vai fazer por tentativa e erro, não tem como fazer bike fit à distância, e aí então com uma análise computadorizada dos ângulos articulares em movimento, a gente vai descobrir se o selim tem que subir 4 mm, baixar 3 mm, subir 1 cm, então é no detalhe, não adianta, não é uma fórmula mágica. Então, selim muito alto, pode acontecer o desconforto. Selim muito baixo, pode sobrecarregar só o isquio. Outra coisa, ângulo de selim. No bike fit, eu uso base niveladora, eu tenho ferramenta para nivelar. Então, se tu for fazer a regulagem por conta, é mais complicado, tá? Sempre o mecânico diz, aqui eu não mexo, porque essa parte aqui depois que mexe é uma confusão para acertar, que é a parte do ângulo do selim, né? Esse aqui é por compensação, tem uns que são por outra peça que rotaciona com um parafuso só, mas enfim. O selim não pode, se tu tiver o selim ideal, tá? E ele tá, digamos assim, na altura ideal, se ele estiver apontando para cima, vai te dar desconforto. Então o selim ele tem que ser para baixo. Para baixo quanto eu acerto no bike fit de acordo com cada bike e com cada ciclista. Mas se tu for fazer por tentativa e erro, o que eu acho mais difícil, e for a única forma que tu tem, ele tem que ficar para baixo, o tanto quanto tu não escorrega para frente, para não fazer esse movimento aqui e pressionar, e o tanto quanto ele não pressiona o períneo. Então é uma linha muito detalhada da onde esse selim vai ficar no ângulo negativo. Às vezes funciona até com selim plano, mas geralmente funciona melhor com pouco negativo. Então não adianta tu tentar 3, 4 selins diferentes, porque tu pode correr o risco de passar pelo selim correto e não acertar a regulagem e achar que o selim está errado, certo? Então olha quantas variáveis tem dentro do selim. Pode ser que o problema esteja no selim e não no bretelle, e tu está sofrendo com assaduras e desconfortos. Pode ser que seja no bretelle, porque tu já fez um ajuste da bike e continua sentindo desconforto. Essas são as variáveis do selim e eu resolvi fazer esse vídeo completo. Fica aqui comigo até o final, porque agora a gente vai entrar na parte da relação da bermuda e do bretelle com o selim. Já vimos que foram várias coisas que podem variar entre o selim. Eu falo bastante, eu tenho que tomar uma água no meio do vídeo aqui. Aqui meu assistente. Seguinte, primeiro, bermuda, tentar achar um forro que seja de qualidade. Eu não tenho como listar vários tipos de marca de bermuda, porque eu tenho poucas experiências, eu usei 3, 4 tipos de marca. Então assim, uma coisa que funciona muito é tu comprar na loja e não comprar à distância. Se tu comprar à distância por internet, que tu já saiba que seja um modelo que tu já usou naquele tamanho, porque nem todo P é igual, nem todo M é igual, então pode mudar a confecção e tu tem que sentir no teu corpo. Que seja um forro denso, que tenha uma boa construção,
infelizmente, bermudas baratas tendem a não funcionar. Ah, eu paguei bem baratinho uma para mim e funciona. Beleza, mas pode acontecer na maioria dos casos das bermudas com mais preço, quer dizer, com um preço um pouco mais alto, serem melhores, terem uma construção melhor, tanto no posicionamento do forro. Então, esse aqui é uma bermuda, certo? Que tem uma densidade legal, não é um forro enorme e não é um forro bem fininho. Outra coisa, cuidar para esse material em cima do forro, ele não ficar deslizando em cima da espuma, não ser um forro molengo, ó. Ele é fino, mas ele é uma peça só, então é um forro de qualidade. Muito importante quanto ao tamanho. Por que eu falei de não usar a bermuda, de não comprar a distância sem conhecer, porque ela pode ficar um pouquinho maior. O interessante é tu ter uma bermuda que cole no corpo. Ela tem que colar nas coxas, ela tem que colar na cintura e ela tem que ficar justa. Se ela tiver folga, o forro sai do lugar, o isquio acaba pegando só por fora, danifica a bermuda, sente desconforto, não usa o forro. Se ela ficar um pouco solta, até vou usar a palavra empapuça, ela vai empapuçar aqui, ó, entre a virilha. E uma assadura no ciclismo, quem não teve ainda não sabe, mas quem já teve sabe que às vezes não sente durante o pedal e depois só sente na hora do banho. Ou seja, fica meio anestesiada aquela parte, aí tu raspa, faz um buraco na perna, não vê e depois que corre a água em cima é aquele chora no banho. Terrível, quem já sabe, né? Então assim, bermuda justa para não empapuçar ali. Então, cuidar para não ser aquele selim mais largo do que o normal, né? Outra coisa, vou voltar na questão do selim, tá? Quando a bermuda é ideal, quando o selim é ideal e quando ele está bem regulado e foram feitas todas as variáveis possíveis com um profissional de bike fit, com a bermuda de qualidade no tamanho certo e persistir um desconforto, lembrando que isso é muito difícil de acontecer. Todas as possibilidades foram cortadas. A última possibilidade é a ergonomia do selim, porque o selim pode não se adaptar, certo? Só um momentinho aqui. Então é o seguinte, eu falo bastante, vou ter que ir tomando água no meio do vídeo, e é isso aí mesmo, vamos embora, que o conteúdo continua e eu quero fazer bem completo. Fica aqui no vídeo e vamos até o final, porque eu vou falar sobre o bretelle ainda. Ergonomia. Por que eu falo que essa é a última coisa? Simplesmente para o ciclista não pegar um selim, regular mal e dizer a ergonomia desse não serve. Pegar outro selim bom, top, na medida ideal dele, usar uma bermuda ruim ou usar uma bermuda boa no tamanho errado, no tamanho que não é ideal. Ah, essa ergonomia não serve. Então assim, ó, ergonomia é depois que tu já fez o bike fit, já regulou, tá com uma bermuda de qualidade e tá acontecendo. Existem alguns ciclistas que mesmo com a bermuda no tamanho ideal, ela acaba deslocando na parte da cintura ou na parte da perna e acham dificuldade em ficar se arrumando e a bermuda não dá um conforto. Para isso existe o bretelle. O bretelle é uma bermuda, esse aqui é um Eco Bike Fit, muita qualidade, esse aqui é com gel também, ó, é um forro firme. Tu pode ver que esse tecido aqui, ó, ele não dança em cima da espuma, ele é uma coisa só, né? Então fica atento nessa qualidade aqui. Ele faz super bem o papel dele e para não deslocar, lembrando, apertado, justo, ele tem essas alças aqui, que ficam aqui no ciclista. Quando o ciclista usa só o bretelle sem a camisa, até muita gente acha engraçado o ciclista com essas alças aqui, né? Enfim, depois a gente acaba usando, tira a camisa e a vergonha passa, porque a gente se acostuma com isso aqui, né? Quem está acostumado nem dá bola. Para quem é novo, às vezes acha estranho, o que são essas alças? Na verdade, essas alças são aqui para ele não deslocar no corpo. Então fica muito bom. Tem uma outra opção que é o macaquinho, adorado pelas mulheres, porém, muito usado pelas mulheres, porém ele não é feminino, ele é unissex, né? Muitas mulheres gostam porque fica bom, porque não sai do lugar, porque dá conforto, porque modela o corpo, porque é prático, e tem gente que às vezes pensa que é feminino, mas não, ele é unissex, ele é só o preferido
das mulheres. Eu uso esse macaquinho Eco Bike Fit. Então, macaquinho é unissex, é muito legal, funciona muito bem. Ele é como se fosse um bretelle, porém com a parte de cima integrada, e aqui ele é igual, ó. Tem o forro também, ele é um forro de um modelo diferente, mas porém a mesma qualidade que aquele ali. Então, seja uma boa bermuda, um bom bretelle ou um bom macaquinho, sempre opta por uma boa marca, certo? E também pela regulagem. Precisa desse casamento perfeito entre posicionamento do ciclista, o ajuste da bike como um todo, o selim. Então, se tu quer resolver o teu problema, tu tem que não ir só atrás da compra de um equipamento, mas também da compra do equipamento correto e da devida regulagem. É essa combinação de fatores que vai fazer com que fique legal a tua regulagem e que tu não sofra mais com desconforto no selim ou com desconforto nos isquios, aquela dor nos ossinhos da bunda ou então aquela assadura terrível, certo? Galera, obrigado a todos. Espero ter passado muito bem as informações aqui para vocês da melhor forma que eu pude passar. Quem tiver dúvida, se eu não falei alguma coisa, coloca aí. Se eu falei alguma coisa que não foi clara, também coloca aí. Bora interagir, o canal é aberto. São vocês que fazem a informação vir à minha cabeça para passar aqui para vocês. E se tiveram aqui até agora, vem o meu pedido. Para quem está no YouTube, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o joinha. Para quem tiver no Instagram também aí, curte, comenta, envia para um amigo. Tamo junto, satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Abraço a todos.